São Camilo de Leles, aprendestes dos céus, que os enfermos são sempre as pupilas de Deus. Tua fé nos ensina que o hospital é jardim, onde vidas são flores de nobreza sem fim. Irmãos e irmãs, bom dia. Aqui nos encontramos no último dia da novena, em honra a São Camilo de Leles, rezando pelo fim da pandemia, rezando pela saúde de todos nós. Hoje eu quero partilhar um pouquinho com vocês sobre a vida de São Camilo, que é uma vida muito rica para a gente poder compreender a vida que ele vivia, a ação de Deus na vida dele, o seu processo de conversão e o grande testemunho de fé que ele realizou ao longo da sua história. São Camilo de Leles foi um homem extremamente comum que sentia Deus em seu coração falando com ele interiormente. Um homem que tinha suas fraquezas e que muitas vezes deixava levar por elas, prejudicando principalmente a si mesmo. Quando Camilo nasceu, seus pais, que se chamavam João e Camila, já eram bem vividos. O pai tinha 55 anos e a mãe 60. Por conta disso, Camilo os perdeu ainda muito novo. A ausência da mãe, por exemplo, aconteceu quando ele tinha apenas 12 anos de idade. Antes dessa tragédia, o menino Camilo foi criado basicamente só pela mãe, uma vez que seu pai era militar e viajava muito, passando a maior parte do tempo ausente. Quando podia estar em casa, João procurava compensar a sua falta, dedicando-se ao máximo a dar atenção ao filho e à esposa. Talvez por conta da falta do pai em casa, Camilo se tornou um menino um tanto rebelde. Depois da morte da mãe, o pai resolveu levá-lo consigo para o trabalho. Logo depois, mesmo Camilo sendo muito jovem, João conseguiu, com seus superiores, uma primeira oportunidade de trabalho para o filho. Grande e forte, mas sem estudos, Camilo trabalhava nos serviços pesados. Ele passou um bom tempo da sua vida acompanhando o pai. Quando completou 16 anos, tentou ingressar no exército. Sem sucesso da primeira vez, aos 19, viajava na companhia do pai para se alistar novamente. O que ele não esperava é que seu pai adoeceria no meio do trajeto e, em pouco tempo depois, antes mesmo de completar a viagem, veio a falecer. Mesmo com a perda, Camilo não desistiu de seu sonho de se tornar militar, até, enfim, ser aceito. Contudo, sua permanência no exército não durou muito. Sozinho no mundo, ele viveu os prazeres que o mundo lhe oferecia. Viciou-se em jogos de cartas, assim como tinha sido com o seu pai. Ganhava muito dinheiro, mas na mesma proporção o perdia. Chegou ao ponto de ficar sem nada, vivendo nas ruas como um mendigo. E era exatamente nesses momentos de dor e sofrimento que Deus começava a falar ao coração de Camilo. Não foram poucas as vezes que tentava recomeçar e fraquejava. Demorou até que um dia, finalmente, ele tomou uma decisão para a sua vida. Durante muito tempo, São Camilo de Leles carregou as dores de uma ferida no peito do pé direito. Ela surgiu ainda na juventude, mais ou menos quando tinha 20 anos de idade. Iniciou primeiro como uma pequena bolha, que de tanto mexer, se tornou ferida e, aos poucos, foi tomando a perna inteira. Essa ferida tornou-se, com o tempo, um canal da graça de Deus para a sua missão. Foi por causa dela que ele não permaneceu no exército, e pelo mesmo motivo o convento franciscano o dispensou, orientando-o que fosse a Roma tratar o problema no Hospital de São Tiago dos Incuráveis. Foi nesse hospital que São Camilo teve a inspiração de começar o seu serviço às pessoas enfermas. Mesmo com a ferida em seu pé, que não cicatrizava, e todo o sofrimento que ela lhe trazia, Camilo atendeu ao chamado de Deus e abraçou com firmeza sua missão: tratar cada doente como se fosse o próprio Senhor. No auge de seus 30 anos,
São Camilo sente o chamado de fazer mais pelos enfermos. Nessa época, ele já tinha passado por 3 longos períodos de tratamento no Hospital de São Tiago para curar a ferida de sua perna. De tanto viver por lá, ao mesmo tempo em que se tratava, já trabalhava também. Camilo chegou a ser administrador do hospital, cuidando, entre outras coisas, da equipe de trabalho, da compra de alimentos, da troca e o cuidado com os lençóis. Observando todo o contexto de lá, São Camilo percebeu que ainda era possível fazer mais pelos doentes. Ele queria cuidar de suas enfermidades, mas, além disso, dar um lugar digno para cada paciente, que incluía roupas limpas, ambiente arejado, tratamento humanizado, conversas de amigo, etc. Ele dizia que o cuidado dado a um paciente de hospital deveria ser o mesmo que uma mãe dá ao seu filho único quando ele está enfermo. Bonito isso, né? No início, São Camilo buscou mudar o modo como os funcionários faziam as coisas, o que não deu muito certo. Buscou então voluntários que fizessem por amor, sem qualquer troca financeira. Encontrou 5 rapazes dispostos a trabalhar com ele. Como uma espécie de companhia, eles reuniam-se à noite numa igrejinha localizada ao lado do hospital para organizar o trabalho de cuidar aos enfermos. Logo, esse trabalho começou a despertar desavenças com a equipe do Hospital São Tiago dos Incuráveis. Pouco tempo depois, eles foram convidados a se retirarem de lá. Encontraram um outro hospital, em Roma também, uma porta aberta para continuar a desenvolver aquele trabalho. O Hospital do Espírito Santo era considerado o maior de Roma naquela época. Com a providência divina, conseguiram alugar uma casa para servir de sede da companhia, e a partir daí, a missão foi tomando proporções cada vez maiores. Aos 32 anos, São Camilo decidiu tornar-se padre, tendo em vista que, como sacerdote, poderia fazer mais pela missão. Foi aceito no seminário, e mesmo sem ter nenhum bem em seu nome, exigência para financiar os estudos, a providência divina agiu por meio de benfeitores que custearam tudo, permitindo assim que um dia ele fosse ordenado. Enxergando a necessidade de um nome para a companhia, os membros se reuniram e discerniram que ela se chamaria Companhia dos Ministros Enfermos. Depois do nome, as primeiras regras dessa companhia foram escritas e aprovadas. Em 1586, a companhia conseguiu a aprovação pontifícia do Papa Sisto V, tornando-se uma congregação religiosa. Em 1591, o Papa Gregório XIV aprovou os estatutos, e o que antes era congregação virou uma ordem religiosa, a Ordem dos Ministros Enfermos. O chamado feito a Camilo já estava dando frutos. Em pouco tempo, novas vocações surgiram e, ao mesmo tempo, os próprios hospitais já estavam pedindo ajuda aos missionários para cuidarem dos enfermos. Começou pelos hospitais de Roma, até mais tarde a fundação de casas missionárias em Nápoles, Milão e Gênova. Além disso, eles também começaram a ser chamados para servir em conflitos militares por meio do auxílio aos feridos. Depois, novas casas foram surgindo, inclusive fora da Itália. Hoje, a Ordem dos Ministros Enfermos, popularmente conhecidos como camilianos, está presente nos 5 continentes do mundo. A maior expansão se deu no século XX, devido às 2 grandes guerras mundiais. No Brasil, eles chegaram em 1922, na cidade de Mariana, em Minas Gerais. São Camilo esteve à frente da ordem religiosa por 15 anos. Com 67 anos de idade, em 1607, ele já estava muito cansado, visto todo o esforço físico e intelectual desprendido para desempenhar a missão. Sem contar que a ferida em sua perna, que lhe acompanhava desde a juventude, estava piorando. Com isso,
ele decidiu renunciar ao cargo de direção da ordem, mas permaneceu firme na assistência aos enfermos. Com menos responsabilidades, Camilo voltou a trabalhar no Hospital do Espírito Santo. Em 1613, após a eleição de um novo superior geral, São Camilo foi chamado a acompanhá-lo em uma visita às casas da ordem. No caminho, os dois pararam no lugar onde o pai de Camilo havia sido sepultado. Os dois rezaram e Camilo se emocionou muito. Eles seguiram de Roma para Gênova. Chegando, muito debilitado, os irmãos queriam que Camilo permanecesse por lá, com medo de que ele morresse na viagem de volta. Foi então que São Camilo profetizou o dia de sua morte. Ele pediu para que não se preocupassem, pois não morreria ali. Segundo ele, sua morte seria em Roma no dia de São Boaventura, em 14 de julho. Mais tarde, tais palavras se confirmaram. No dia 14 de julho de 1614, São Camilo deu o último suspiro. O sino da igreja tocou às 9 horas da noite, anunciando a sua morte. Conforme a notícia foi se espalhando, muitas pessoas foram para lá prestar condolências e rezar por Camilo, que, ainda em vida, já tinha conquistado fama de santo. Em 1742, Camilo foi beatificado e, alguns depois, em 1746, foi canonizado pelo Papa Bento XIV. No final do século XIX, o Papa Leão XIII o declarou patrono dos doentes e dos hospitais do mundo inteiro, junto com São João de Deus. Já no século XX, o Papa Pio XI o declarou patrono dos profissionais que trabalham em hospitais. Então a gente vê, irmãos e irmãs, um resumo da vida dele, e a gente percebe, né, como que Deus vai agindo na vida das pessoas, como agiu na vida dele. E através de uma ferida em seu pé, que se espalhou para a perna, que não tinha cura, como ele foi encontrando ali o amor evangélico de forma que ele pudesse servir e cuidar de todos os doentes, como se estivesse servindo ao próprio Cristo e como uma mãe cuida de seus filhos. Muito bonito. Aquilo que parecia ser uma desgraça para ele foi sinal do seu encontro com Deus e da sua conversão. Como patrono dos hospitais, dos profissionais da saúde, rezemos a oração de São Camilo pedindo a intercessão dele por todos nós e por todos os doentes. Reze comigo. Glorioso São Camilo, volvei um olhar de misericórdia sobre os que sofrem e sobre os que os assistem. Concedei aos doentes aceitação cristã, confiança na bondade e no poder de Deus. Dai aos que cuidam dos doentes dedicação generosa e cheia de amor. Ajudai-me a entender o mistério do sofrimento como meio de redenção e caminho para Deus. Vossa proteção conforte os doentes e familiares e os encoraje na vivência do amor. Abençoai os que se dedicam aos enfermos e que o bom Deus conceda paz e esperança a todos. Amém. São Camilo de Leles, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Camilo de Leles, aprendestes dos céus, que os enfermos são sempre as pupilas de Deus. Tua fé nos ensina que o hospital é jardim, onde vidas são flores de nobreza sem fim.